Você quer conhecer um pouquinho uma engenheira civil que trabalha na área de Quantity Surveyor? Acompanha comigo até o final desse vídeo. Olá, engenheiros e engenheiras! Sejam muito bem-vindos ao Engenheiros Talks, o canal que fala tudo sobre engenharia fora do Brasil. E hoje nós vamos conversar com uma engenheira civil, a Jéssica, que vai contar um pouco pra gente como que é a atuação na área de Quantity Surveyor. Jéssica, seja muito bem-vinda ao Engenheiros Talks. Estamos aqui abertos para você compartilhar sua história, compartilhar sua experiência profissional. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Eric, pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui gravando esse vídeo. Para outras pessoas que estão ali do outro lado da tela, saber da história e saber que sim, é possível a gente trabalhar na Irlanda como engenheiro civil. Já começamos bem. Sim, é possível. É isso que eu sempre compartilho aqui no vídeo, sabe, Jéssica? Para o pessoal entender que é possível a gente conseguir um emprego, né? Temos aí vários vídeos no canal, pessoas contando, relatando a história delas, de que elas conseguiram sair do Brasil ainda empregadas. Você conhecia isso? Tipo assim, você sai do Brasil ainda com uma vaga de engenheiro civil, que é loucura. É, tipo assim, você tem que realmente acreditar naquilo que você gosta. Mas vamos lá, compartilha um pouco da sua história, assim. Como você veio parar na Irlanda? O que te trouxe aqui para Ilha Esmeralda? Como você conseguiu um trabalho de engenharia? Já foi assim, você já veio empregada, você chegou aqui e falou assim, é isso que eu quero, vou trabalhar e acabou? Ou você também passou por aquele subemprego que todo mundo passa, e aí depois você conseguiu o seu emprego? Como é que foi? Conta isso pra gente. Sim, então, eu me formei em 2017, no começo de 2017. E o meu esposo, na verdade, eu embarquei num sonho dele. Ele tinha vontade de sair do Brasil e eu vi a oportunidade ali de aprender inglês e de viver uma experiência diferente. Então, a gente veio em junho de 2017, foi quando eu cheguei na Irlanda. Eu vim só para estudar inglês. Era a ideia, só estudar inglês? Era a ideia, estudar inglês. Não sabia nada da engenharia daqui, nunca tinha tido o pensamento de trabalhar na área, então eu nunca tinha pesquisado nada sobre isso. E aí eu fui pro subemprego e chega um momento do subemprego que você vai assim... E o que você fez no subemprego? Chega um momento, eu fui cleaner, eu limpava uma escola, e aí depois eu trabalhava numa sorveteria, trabalhei na sorveteria por muito tempo, como shop assistant. Legal. O primeiro contato que eu tive com a engenharia aqui, eu tinha um colega que estudava comigo e falou, eu tenho uma amiga engenheira que foi agora contratada pela empresa, com visto de trabalho. Eu falei, nossa... Você tinha quanto tempo quando você... Eu tinha um ano que eu tava aqui. Um ano depois, 12 meses, que teve esse estralo assim, poxa... Por que não fazer aquilo que eu estudei 5 anos no Brasil, né? Por que não ser aqui? Não é só de subserviço que a gente vive. Exato. E então eu entrei em contato com ela, por coincidência eles estavam precisando de alguém, ela precisava de alguém nessa área mesmo de surveyor, de quantificar projeto e esse tipo de coisa, de compra de materiais e... Enfim, eu fiz a entrevista, o inglês ainda estava assim, bem básico. Mas você veio com inglês do Brasil? Zero, eu vim com inglês zero do Brasil. Começou tudo daqui. Comecei tudo do zero. E eu tinha dificuldade até de fazer uma entrevista para subserviço, para subemprego. Imagina... Porque você ficava nervosa? Ficava nervosa, eu não tinha vocabulário, eu tinha inglês muito zero, eu era muito básico. Imagina para fazer uma entrevista profissional. Então não passava na minha cabeça. Mas eu encontrei com ela. Um assunto que a gente já abordou aqui no canal, que é crenças limitantes. Exato. De que você acha se sabota muito. Exato. Você acha que você não tem, você acha que você não é capaz. Exato. E o certo é, você não tem que se autoavaliar. Você tem que ir. Exatamente, né? Você tem que ir e ver esperar a pessoa te avaliar. Exato. Ali. Sabe que a minha história, assim, quando eu comecei a procurar emprego como engenheiro eletricista, eu falava pra minha esposa, não tenho inglês, eu não vou agora. Meu listening não é legal, eu não tenho inglês, já tô aqui há 1 ano e pouco, eu não tenho inglês, não vai ser legal, eu vou concorrer com pessoas que têm inglês muito mais que eu. Aí ela virou e falou assim, para com isso, quem vai avaliar o seu inglês é o recrutador. Exatamente. Aí eu falei assim, não, que não sei o que, demorou um tempo pra eu abrir os meus olhos e falar assim, poxa, vou fazer uma entrevista. Na primeira entrevista pelo telefone que eu fiz, eu virei pra recrutador e falei assim, olha, antes da gente acabar, você poderia dar um feedback no meu inglês? Ela falou assim, você me entendeu? Eu falei, sim. Ela, eu te entendi também. Eu sei que você faz isso. E ela começou a falar o que eu tinha feito. Eu falei assim, então acho que o meu inglês tá legal para fazer entrevistas. Essa é a autossabotagem que a gente faz. Essa foi a autossabotagem. Né? Exatamente. Então, eu fui na entrevista, fiz a entrevista com ela e com o chefe dela. Ele me ofereceu um trial de 4 semanas. Ok. E eu comecei. Que legal, né? Sim, ele falou, a gente vai ver, então se der tudo certo, a gente vai te dar um visto também. E aí, no meu terceiro dia,
Ele falou pra mim que eu não precisava mais voltar, que ele tava entrando de férias, ela ia ficar somente ela na empresa. E assim, ela ia perder muito tempo me ensinando. Então eu não ia conseguir ajudar ela naquele momento. Então não era um momento para contratar uma pessoa. E ele, no retorno das férias dele, talvez ele entraria em contato comigo, ele nunca entrou, talvez pode cortar isso. Mas assim, não deu certo. Não deu certo, não foi. A minha não deu certo, no meu terceiro dia eu já... E aquilo foi uma frustração muito grande. Imagino. Entendeu? Imagino. Porque você demora para conseguir alguma coisa e de repente em 3 dias... Exato, e você coloca muita expectativa naquilo, fala, nossa, olha só, isso pode dar certo mesmo, e aí... E não dá. E não deu, e eu fiquei frustrada, e aquilo me travou. E eu esqueci, falei, quer saber, não é isso, sempre com plano de voltar pro Brasil, então eu falei, não vou, eu quero só focar no meu inglês. E um dia na minha escola, eu estudava numa escola que tinha no mesmo prédio um escritório de engenharia. E eu passando, olhei que tinha o escritório, peguei o nome do escritório, pesquisei na internet e eu encontrei uma brasileira que trabalhava nesse escritório. Que louco! Então eu peguei o e-mail dela e eu enviei um e-mail para ela. Olha que loucura! Em inglês, porque eu pensei, não tenho certeza que é brasileira, mas não. Assim, o nome, inclusive minha xará, Jéssica. E ela se disponibilizou a tomar um café comigo. E me explicou, ela tinha o visto de trabalho também, ela trabalhava com projetos. E assim, ela me deixou bastante animada, sabe? Foi muito, muito solícita comigo. E depois disso eu comecei a pensar. Isso eu já tinha 1 ano e meio na Irlanda, mais ou menos. E logo depois eu encontrei um outro rapaz que recebeu um visto de Setting Out Engineer. Então, assim, eu fui vendo outras realidades de pessoas conseguindo. E eu pensei, por que não? Então, eu vou deixar minha frustração de lado e eu vou tentar procurar. Mas isso também essa frustração também deve ter te ajudado a dar um você... impulso, talvez. Porque você queria mostrar e falar, não, peraí, eu consigo, né? Não deu certo essa, mas tem outras oportunidades. E então, depois disso, eu... contratei uma consultoria e essa pessoa me ajudou com o meu currículo, me ajudou com o meu LinkedIn, colocou o meu LinkedIn assim, bem um padrão irlandês. Outros recruiters começaram a conversar comigo. Que legal. E um deles entrou em contato, fez uma entrevista comigo e assim, gostou muito da minha experiência, o meu currículo estava muito bom. Mesmo eu com a minha experiência somente de estágio, mas eu tinha feito 3... estágio no Brasil? Eu tinha estágio no Brasil. Ah, entendi. Eu tinha 3 anos de estágio no Brasil, então era o estágio comprovado. Experiência. Exato, era uma experiência boa, mas naquela época eu pensava, não, eu não era profissional, era só estágio, quem vai valorizar meu estágio? Você sabe que isso é muito comum, as pessoas, quando eu pego o currículo, eu falo pra pessoa, mas tem o que você fez nesse período? A pessoa, Eric, eu era autônomo, eu fazia instalação. Eu falei, cara, mas isso conta como experiência. Exato. Coloque isso no seu currículo. Eu demorei a aprender que assim, você sabe que essa pessoa... estágio, gente, é experiência. Você sabe que essa pessoa que pediu pra colocar aquela especificação de instalação foi exatamente o que atraiu para o emprego que ela tá hoje, porque casou aquela experiência dela, daquela instalação que a pessoa faz hoje e ela conseguiu o visto. Exato. Então assim, às vezes precisa de uma pessoa de fora para dar essa visão, falar assim, olha, o que você fez aqui? Vamos lá, fala mais. Ah, legal, é isso? Ah, beleza, então eu vou colocar porque eu acho que isso é importante. No Brasil eu trabalhei com levantamento de quantitativos. Eu trabalhei... Isso no período de estágio? No período de estágio. Eu trabalhei na área de orçamento, planejamento e controle de obras. Então, é basicamente o nosso Quantity Surveyor aqui. É cuidar do custo da obra. É a preocupação de entregar a obra no prazo planejado e também com o custo planejado. Então, eu tinha essa certa experiência. Pra gente, no Brasil, um engenheiro orçamentista... Ele precisa ser engenheiro civil. É isso. Entendi. Aqui não, aqui o Quantity Surveyor é totalmente diferente. O engenheiro civil aqui é um engenheiro que trabalha com estruturas. Ele não trabalha com instalações, ele não trabalha com uma área de orçamento, não. Ele está ali na obra, fazendo o setting out, ou ele está trabalhando com estruturas. Ou fazendo projeto. Quem cuida do custo da obra, planejamento, que cuida basicamente assim do material, mão de obra, é o Quantity Surveyor. Entendi. Ou o Estimator. Entendi. Ainda é uma incógnita a diferença entre eles. Mas ao meu entender, o Quantity Surveyor, ele orça a obra,
e ele acompanha a obra. E no final ele ainda cuida da retenção, daquelas coisas de finais de contratos. Entendi. O estimator, ele basicamente ele orça a obra. Entendi. Ele dá um valor para a obra e próxima obra. Então, assim, esse é o meu ver da diferença. E então o recruiter entrou em contato comigo e a gente fez uma entrevista e ele falou pra mim que ele gostou do meu currículo, ele falou que eu tinha uma boa experiência como estágio, mas a minha experiência era legal, eu trabalhei com muitas coisas diferentes. E ele falou, olha, eu tô com algumas empresas me procurando e eu vou tentar encontrar uma entrevista pra você. Nesse ponto, Jéssica, você comentou com eles o seu tipo de visto ou não? Ah, comentei. Você comentou? Isso, eu falei que eu precisava... o que aconteceu é que antes a engenharia civil, ela só entrou para Critical Skills em março de 2019, se eu não estou enganada. Isso mesmo. Então, antes disso, era mais um problema que eu colocava na frente. General Employment é muito difícil, eu não tenho muita experiência, eu não tenho inglês legal, então eles não vale a pena gastar tanto tempo para contratar uma pessoa. De novo, mais uma crença limitante. Quando entrou para Critical Skills, eu falei, nossa, agora é meu momento. Eu não tenho mais o porquê falar que não. Meu inglês, ele já estava num nível bom, eu já poderia procurar emprego na minha área. Era Critical Skills, eu tinha todos os meus documentos aqui comigo, eu não tinha o porquê mais de falar não pra mim. Claro. E os meus 2 anos de estudante estavam vencendo. Então, se eu queria ficar aqui, eu precisava... se movimentar, né? Exato, eu precisava me movimentar e foi o que aconteceu. Então, assim, no final de março eu fiz o meu currículo e no final de abril eu comecei o meu trial na empresa, que me ofereceu também 4 semanas de trial. Então, assim, sem criar muita expectativa, eu fui... e foi quando eu comecei, assim, eu tive uma certa dificuldade no começo, por vocabulário técnico. Então, normal. assim, eu acho Processo isso normal, exato. E assim, então, aquelas 4 semanas foi realmente de aprendizado. E você já tem aquela coisa natural de quando você entra numa empresa, você tem que trabalhar conforme a empresa. Então, assim, eu, além de entrar numa empresa, trabalhar com uma área que era de demolição e escavação, que eu nunca tive experiência, tinha o vocabulário. Então, foi tudo pra mim, foi do zero. E foi umas 4 semanas de ótima experiência que eu fui aprendendo sobre os métodos construtivos aqui. O vocabulário é um pouco, não é aquela tradução literal em muitas coisas. Exatamente. Isso é um erro, né? A gente às vezes vai lá, pega aquela palavra, exatamente joga no Google. Aí você vai falar numa entrevista aquilo que você viu no Google e fala assim, todo mundo fala, a pessoa oi? fala assim, oi? O que você quer dizer? Né? Exato. Então, assim... Já passei por isso também, viu? Exatamente. Então, são algumas coisas diferentes, sim. E pra mim era tudo muito novidade. Então, assim, naquelas 4 semanas eu comecei a aprender mais sobre a empresa, mais sobre a construção civil na Irlanda, que eu nunca tinha pesquisado muito a fundo. Então, assim, foi muita informação naquelas 4 semanas. Eu aproveitei bastante e eu comecei a perceber que, assim, que eles estavam felizes comigo lá. Entendi. Então, no final das minhas 4 inglês semanas, estava desenvolvendo. E pra ele... Desenvolve muito rápido, né? Muito rápido. Sim, quando você tá imerso nesse ambiente. Exato, é muito importante. É muito importante a gente ficar imerso. Então, eu acho assim que o mais importante, você não tem que esperar o seu inglês estar advanced para você procurar uma oportunidade. Se você consegue se comunicar, se você consegue explicar ali na entrevista o que você fazia, quais as suas experiências e quais as suas expectativas, isso é ótimo. Ganhou. Porque depois, ali no decorrer do tempo, você vai melhorando. Meu chefe, ele me ajuda muito. Eu ainda, às vezes, hoje, eu já tenho 1 ano de empresa, eu ainda escrevo algum e-mail, assim, com alguma palavra errada, com alguma expressão errada. E assim, eu sou muito aberta pra isso. Isso foi desde o começo, então ele me ajudou muito, sabe? É super normal. Isso acontece comigo. Eu tô aqui na Irlanda há mais de 5 anos, às vezes eu escrevo um e-mail, meu chefe fala assim, olha, Eric, às vezes ele dá um feedback, fala assim, olha, eu poderia escrever dessa maneira, acho que seria um pouco melhor, mas guarda isso pra próxima vez. Exato! E a gente tem que ser muito aberto pra isso, entendeu? Às vezes tem pessoas que não gostam de ser corrigidas, mas aqui você tá num lugar que é totalmente fora da sua zona de conforto. Então, assim, vindo de uma pessoa nativa, é muito bem-vindo, né? E aí, depois, no final das 4 semanas? No final das 4 semanas, eu conversei com meu chefe, porque eu tava esperando deles, mas assim, eu não sei se eles estavam esperando de mim também. E o recruiter sempre ali conversando comigo. E eu sentei com o meu chefe e falei, olha, eu preciso de um visto de trabalho para ficar aqui na Irlanda. E aí ele falou, olha, eu não sei nada sobre isso. Então, assim, como que é isso?
E isso é outra coisa muito importante. Quem precisa de visto, precisa saber do processo do visto. Tá aí, ó, mais uma pessoa falando isso pra gente. E precisa, assim, mostrar pra eles que isso não é tão difícil quanto parece ser. O chefe, o Managing Director, ele me chamou e falou, olha, Jéssica, a gente vai aplicar seu visto. Que da hora, Foi o momento mais emocionante da minha vida, porque eles colocam muita expectativa. E assim, eles aplicaram. Fica... E o meu visto de estudante, ele só ia até no final de junho. Então, assim, isso aconteceu no começo de junho. Eu ainda tinha um tempo limite ali. Que da hora. Foi na trave. É muito gratificante, assim, principalmente por isso que você falou, pela toda a sua trajetória que passou desde o princípio, principalmente aqui na Irlanda, porque a gente sabe que chega um momento que o subemprego, ele te exige muito. E assim, e principalmente quando você tem uma oportunidade muito grande, como é um engenheiro civil, que tem uma oportunidade muito grande aqui na Irlanda. Então, assim, você pensa, nossa, eu consegui. E a satisfação, é uma né? satisfação muito grande quando você consegue. E logo depois eu conheci muitos engenheiros que conseguiram também. Eu tive a ajuda de muitas pessoas para aplicação do visto, para preparação da entrevista. E depois disso eu ainda também ajudei algumas pessoas. Como foi um ciclo. Exatamente. É o que eu tenho que trazer aqui no Engenheiros Talks. Bom. Que assim, a gente aprende, a gente repassa. A gente aprende, a gente repassa. Exato. As pessoas que passam aqui gravam um vídeo comigo e falam assim, que eu vou ajudar mais pessoas. E aí a gente acaba criando esse networking de engenheiros, começa a ajudar outras pessoas e outras pessoas vão impactar outras, né? É um ciclo, é muito da hora isso. Muito importante. E é muito gratificante também quando você ajuda outra pessoa e você vê que a outra pessoa conseguiu. É a melhor coisa. Muito gostoso. Que história sensacional, assim, né? Já sabemos que a Irlanda tem um grande potencial para engenharia civil, né? Porém, muitos brasileiros ainda não veem a Irlanda como talvez um grande potencial. E você entrou na empresa, né? Isso. Qual que é o seu cargo lá? Então, hoje eu sou Junior Quantity Surveyor. Eu sou um assistente do meu chefe, que é o Senior Quantity Surveyor. E o que o Quantity Surveyor faz? O que é Quantity Surveyor? Então, o Quantity Surveyor é o profissional que cuida do custo da obra. Ele dá o preço para os serviços, ele faz ali um levantamento de materiais que vai ser preciso para aquele serviço, para a realização do serviço. E ele também cuida ali da mão de obra. Ele faz toda essa administração para fazer a obra caminhar e cuidando da parte de custos, para não deixar assim, para a gente tentar entregar no tempo e tentar entregar com o custo planejado. Claro. E assim, você faz medição de obra também. Você vai no campo e ali faz a medição. Isso, e aí eu vou no campo, faço a medição para pagar o subcontractor. Vou no campo e ali com o mestre de obra a gente dá uma olhada no que estava dentro do escopo do contrato e que a gente teve de extra, porque esse extra a gente tem que colocar como variation no nosso contrato, né, pra gente receber aquilo. São serviços que precisam ser feitos para dar continuidade no serviço principal do contrato. Então, assim, é uma rotina bem dinâmica, porque você recebe muitas propostas diferentes para fazer, para dar o seu orçamento, e ao mesmo tempo você está ali cuidando daquelas obras que estão em andamento, dando toda uma assistência ali para o mestre de obras. Você faz pedidos de compras das coisas que estão precisando na obra. Então, basicamente, eu auxilio o meu chefe, que é o sênior, então eu tô ali sempre do lado dele. A gente também cuida muito de contratos, assim, de cláusulas do contrato, entendeu? O Quantity Surveyor, ele tem que estar ali a par dos tipos de contratos que as obras, que cada empresa ou cada tipo de serviço precisa. Então, basicamente é isso. O Quantity Surveyor é uma pessoa que cuida do custo da obra. Que legal. Cara, é muita coisa assim, né? Quando você acaba fazendo um breakdown das atividades de um Quantity Surveyor, como é que fala mesmo o Quantity Surveyor em português? Engenheiro orçamentista. O engenheiro orçamentista, tem muita coisa ali embaixo. Sim, muita coisa envolvida. Que da hora. Que basicamente é o custo, mas dentro desse custo tem muitas coisas, muitas subtarefas diferentes que você tem sempre que estar ali atento. Agora, a gente sabe que aqui na Irlanda existe um curso numa faculdade específico de Quantity Surveyor. O brasileiro que está lá no Brasil, que está querendo trabalhar com isso, ou já trabalha com isso no Brasil, tem uma experiência fantástica.
ele consegue esse emprego aqui na Irlanda ou em qualquer outro país sem ter esse curso? Sem ter a faculdade? Olha... Só sendo engenheiro civil? Você consegue trabalhar nessa área, porque a nossa engenharia civil no Brasil é muito ampla. Então, assim, um engenheiro civil no Brasil, ele consegue ser diferentes profissionais aqui na Irlanda. Olha, porque eu, como engenheira civil, eu sou quantity surveyor, mas tem outros engenheiros civis aqui que trabalham com estrutura, que trabalham com projetos. E aqui eles são bem específicos nas obras, nas profissões deles. Ele consegue trabalhar como quantity surveyor, mas, se eu não estou enganada, para você aplicar na imigração, é melhor você aplicar como engenheiro civil, porque você tem o seu diploma para comprovar que você é engenheiro civil para eles. Fazendo as atribuições de um quantity surveyor, mas você é reconhecido no seu visto como engenheiro civil. Esse é o meu caso. Legal. Que também, elas por elas. Elas por elas, porque era uma coisa que eu já trabalhava no Brasil. Aí aqui sim existe um master de 2 anos e meio, que vai te dar um diploma em quantity surveyor, é uma pós-graduação, é um master. E também existe graduações. Eu sei de uma brasileira que faz uma graduação em quantity surveyor aqui, que são, se eu não estou enganada, são 3 anos ou 4. Então, sim, tem a possibilidade de você se especializar mais, o que eu acho muito importante. Como eu quero seguir uma carreira de quantity surveyor, eu acho muito importante, assim, estudar e se aprofundar nisso. E a gente tem, as universidades oferecem aqui, principalmente a gente que já tem um diploma de engenheiro civil, a gente fazer um master, uma pós-graduação nessa área e se especializar. Que legal. Engenheiros, o que a Jéssica trouxe aqui, esse conteúdo, é extremamente relevante para todo mundo. Talvez você queria ouvir isso naquela época em que você estava procurando, né? E eu vou pedir para ela deixar uma mensagem, falar um pouquinho, deixa uma mensagem para as pessoas, o que elas precisam fazer, o que você quer dar esse advice, né, para as pessoas entenderem o que elas precisam? Olha, o meu primeiro advice é assim, vocês precisam acreditar em vocês, que vocês são capazes. E parem de se sabotar. A gente tem uma autossabotação muito grande pelo fato de achar que você não tem inglês suficiente, você não tem experiência suficiente, você não tem nada suficiente, e você tem sim. É simplesmente dar o primeiro passo, que o universo vai conspirar a seu favor. Então não desistem do sonho de vocês. Muito bom, muito bom. Jéssica, muito obrigado por fazer parte do Engenheiros Talks. Hoje você está fazendo a sua história aqui, contando a sua história, e isso vai impactar muitas pessoas que às vezes a gente nem sabe. Às vezes a gente tem um impacto imenso na vida das pessoas que a gente depois não conhece o que aconteceu, né? Muito obrigado por estar aqui comigo, por estar aqui, abrir as portas para você, estar aqui compartilhando. E você trouxe com todo o coração, assim, o que foi, né? Sim. Todas as suas limitações, os seus medos, suas frustrações, mas também o seu sucesso. Sim. Eu quero te agradecer realmente de coração por você estar aqui. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E assim, eu acho muito importante realmente isso aqui, porque sempre tem alguém ali do outro lado da tela, como eu tive um dia, procurando uma pessoa que fale, olha, eu não tinha muita experiência, olha, eu não tinha inglês 100% e conseguiu. Olha. Então é muito importante isso. Poxa, eu fico muito feliz. Engenheira, eu vou te pedir agora aquele favor que você já sabe. Tem aqui o botão subscribe, clica lá, vai demorar 1 segundo e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Com certeza você conhece um engenheiro ou uma engenheira que precisa entender um pouco mais sobre quantity surveyor ou que talvez quer ter uma experiência internacional. E quando eu falo experiência internacional, não é necessariamente uma experiência full time, uma experiência ali que você vai se mudar do Brasil. Já pensou na possibilidade de fazer um estágio? Tá aí, né? Nunca pensou. Então, se eu fosse você, levaria isso em consideração. Então compartilha esse vídeo com mais pessoas. E também segue a gente lá no Instagram, @engenheirostalks. Eu compartilho ali diariamente como que é a vida de um engenheiro aqui na Irlanda. Trago muita informação, ali a gente vai falar sobre treino de entrevista, ali a gente vai falar sobre palestras, sobre atividades, tudo que rola no mundo da engenharia. Entra lá no LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica, não é? Fantástica. Entra lá, se conecta com a gente vai trocar uma experiência com você. Tá legal? Então, te encontro no próximo vídeo.